Capítulo 16. O Tira. Fala o garoto. Muito antes de me tornar contrabandista, eu já detestava a polícia. Toda vez que via um policial, cantava em voz baixa, é claro. Dizem que ela existe para ajudar. Dizem que ela existe para proteger. Eu sei que ela pode te parar. Eu sei que ela pode te prender. Uma vez, em uma das greves que o centro acadêmico fez na faculdade, chamaram a polícia, porque a gente ameaçava invadir a reitoria. Todo mundo levou borrachada, na bunda, nas pernas, nas costas. Depois que eles controlaram a situação, encostaram os estudantes numa parede. Eu já estava com as duas mãos na cabeça, quando um policial baixinho, que certamente não aguentaria um tapa meu, bateu com o cacetete na minha cara, acertou minha boca, abrindo um rasgo no meu lábio superior. Até hoje eu tenho a marca. Depois que o Tira colocou a gente na mira dele, além de sentir raiva, eu comecei a tomar mais cuidado também. Nunca tinha visto o Tira de verdade, só em fotos no jornal. Mesmo assim, o odiava. Não sabia que nossos destinos se cruzariam um ano depois, dias antes daquela famosa tarde ensolarada de domingo. Ele era o inimigo público número 1 da Muamba. Diziam que era incorruptível, o Eliot Ness Tupiniquim. E, na minha opinião, faço questão de repetir, foi o principal responsável pela morte do tio. Não, ele não foi o único, mas foi o principal. Não porque atirou nele, mas porque não cumpriu com a sua palavra. Fala o Tira. Eu me olhei no espelho, no fundo dos meus próprios olhos, mas não encontrei nada por lá. Nada com que devesse me preocupar. Então desviei o olho para o colete preto, para o distintivo, ajeitei o cinturão com a automática carregada. Respirei fundo várias vezes e disse para o espelho: você é o cara, Tira. Você é o cara. O poder da autossugestão, a força do pensamento positivo, a vontade dirigida, da persistência inabalável. Caminho pavimentado para o sucesso. Nada pode deter você agora. E o espelho insistiu em me imitar. Saí do banheiro pisando duro, com minhas botas pretas bem lustradas, e trombei com Marisa, minha mulher, que vinha entrando distraída. Provavelmente sonhando em mudar de cidade, de estado, quem sabe até de país um dia. Ou sonhando com um destino diferente para o pequeno Milton, nosso filho. Eu me preparava para a grande noite, na qual eu, o Tira, seria o protagonista. A maior operação contra o contrabando dos últimos anos. O secretário da Receita Federal do novo governo prometia apertar o cerco contra a Muamba. Os contrabandistas são perigosos, ameaçam a vida de funcionários do governo, ele dizia, favorecem a competição desleal, criam condições para o crime organizado. Estamos diante de uma escola do crime. Eu era delegado superintendente da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, mas tinha carta branca para atuar em qualquer lugar do país onde houvesse contrabandistas. Sem falsa modéstia, eu era um mestre no assunto. 5 anos antes, em 1990, havia derrubado um esquema milionário do Sugar no Recife. Em 1992, tinha prendido o Turco, o maior freteiro do país, parceiro do chinês. E em 1996, seria a vez do tio. Antes de colocar o Turco atrás das grades, eu já ocupava cargos importantes na Federal. Mas foi essa prisão que me tornou uma celebridade. Foi a partir daí que a mídia passou a prestar mais atenção ao meu trabalho. Desde então, eu estava em Foz e não queria nem ouvir falar em transferência. Recusei propostas para os aeroportos internacionais de Cumbica e do Galeão
em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente. Por incrível que pareça, usei meus contatos em Brasília. Eu sou um profissional muitíssimo bem relacionado no Distrito Federal e consegui ficar em Foz. Eu quero botar as mãos nos caras que ocuparam o lugar do turco, me justificara para Marisa, minha mulher. Acho que eu já disse que Marisa é minha mulher, não? Pois bem, ela andava ansiosa para morar em São Paulo ou no Rio de Janeiro, mas acho que no fundo, sonhava secretamente com Nova York. Quando disse que não queria sair de Foz, foi difícil. Ela me obrigou a uma quarentena terrível. Não queria mais dar. Passei semanas sem passar a mão na escova dela, sem comer pastel de pelo. Vai ser uma devassa, garanti ao meu chefe em Brasília pouco antes de sair de casa. É bom mesmo, ele disse. A indústria nacional está pressionando. A operação começou às 5 da tarde, em segredo. Pelo menos deveria ter sido em segredo. Fechamos a estrada principal e todas as vicinais que ligavam Foz ao resto do país. Na beira da estrada ficava o barracão, uma espécie de posto avançado e sazonal da Receita. O palco daquela noite. Eu contava com muitas viaturas, um helicóptero e treinamento para os agentes. Tudo muito bem ensaiado. Cada papel, cada cena. Quando anoiteceu, apareceram os primeiros repórteres e a primeira equipe de televisão com uma câmera na mão e uma bola de cristal na outra, porque ninguém conseguia explicar como eles souberam da operação. Mas vocês sabem como são os repórteres, uma raça que cavoca, até encontrar a minhoca, ou quem sabe, até tatu. Eu fiquei imaginando que eles deveriam ter algum informante dentro do nosso quadro. Era a única explicação. Soltaram uma reportagem ao vivo quando o primeiro ônibus foi parado. Um repórter policial famoso interrompeu a programação normal da emissora para anunciar a maior blitz contra o contrabando de armas e produtos importados da história. E entrou no ônibus aos tropeções, atrás de um agente da Receita, com o cameraman a tiracolo. Vamos ver se tem armas aqui, dizia para a câmera com os olhos esbugalhados e seu fôlego curto de balofo sedentário. Você está levando armas para o Brasil? Perguntou a um passageiro qualquer, como se alguém que contrabandeia armas pudesse responder: sim, senhor, automáticas e escopetas, quer ver? Isso me fez considerar como existem jornalistas cretinos na mídia e na imprensa brasileira. Será que são cretinos porque o povo é cretino? Ou o povo é cretino porque existem muitos jornalistas cretinos? Logo, chegaram outras emissoras, uma delas de helicóptero. Eu mandei meu pessoal isolar a área, credenciar os jornalistas e concedi uma exclusiva para o maior telejornal do país. Nossa meta é combater o contrabando e o descaminho para proteger a indústria nacional que gera empregos e produz riquezas para o nosso país. O repórter. Fala o garoto. Fernando Ferrari, pseudônimo evidentemente, era o melhor repórter policial do Canal 1. Eu me lembro dele nos tempos de faculdade. Na greve, quando conheci Paula, ele era o presidente do centro acadêmico. Não era nenhum travassos, nem mesmo do rebelo ele chegava perto, mas era um cara inteligente, falava bem nas reuniões, nos palanques, às vezes chegava a empolgar como líder. Quando penso nele, a imagem que me vem é do olhar vagamente profético, sempre mirando um ponto indefinido, como se visse algo que nós não víamos. Os cabelos, sempre desalinhados, davam um toque de loucura, uma coisa meio anos 60,
e isso conferia a ele um ar de rebeldia. Havia também o jeito gozado dele segurar o megafone, sempre com a mão esquerda, como se indicasse com ela o caminho que a gente deveria seguir. Confesso que nos tempos de militância eu acreditava em tudo que ele dizia, ou em quase tudo. Fala o repórter. Eu tinha passado a noite toda cobrindo um tiroteio entre traficantes e a polícia no Morro da Rocinha, no Rio. Notícias de uma guerra particular. Ao meio-dia, exausto, caí no sono na sala do meu apartamento na Lagoa. A televisão ligada, com o volume a 1000 e eu babando no sofá cor de creme. Como se estivesse bêbado ou dopado. No primeiro toque do telefone, só movi os dedos dos pés, devagar. O resto do corpo ainda dormia. Abri um dos olhos e tornei a fechar. Abri de novo e tentei descobrir onde eu estava, em primeiro lugar, e quem eu era. Depois me perguntei o que eu fazia ali. Teria sido alvo de uma bala perdida? Logo constatei que estava vivo, porque minha cabeça doía. Eu podia escutar vozes na televisão e alguma coisa tilintando inutilmente em alguma parte. Trim, trim, trim. O telefone, meu cérebro entorpecido realizou. Saltei do sofá e atendi rápido. A ligação estava prestes a cair. A voz escrota do meu chefe encheu o meu ouvido. Tá acontecendo qualquer coisa em Foz do Iguaçu. Tem a ver com contrabando, armas, sei lá. Parece uma blitz das grandes. Aquele maldito coveiro do Canal 4 já está lá. Chegaram na frente, soltaram um flash relâmpago ao vivo 10 minutos atrás. Deu um puta ibope. Parece que é coisa encomendada. Brasília. E eu... Ah, é que... E ele... Já que a gente está saindo atrasado, você podia ir para lá, tentar descolar alguma coisa diferente. E eu... A ideia é boa, mas lembra do tiroteio de ontem na Rocinha? E ele... Sabia que você ia achar boa ideia. Tem uma equipe te esperando no Galeão. Bom, só não sei se... Eu tentei argumentar enquanto escutava o vozeirão do meu chefe se despedir, desejar boa viagem e desligar o maldito telefone. Só consegui chegar lá depois da meia-noite. A blitz tinha se transformado num espetáculo. Luzes, câmeras, repórteres, moradores das redondezas assistindo, afastados por um cordão de isolamento. Pela televisão, o telespectador dava conta de uma polícia honesta, eficiente, trabalhando pelos interesses do país, pelo emprego da população. E hordas de contrabandistas, de bandidos que, por meio de práticas ilegais, ilícitas, burlavam os impostos de importação, lesavam o governo, prejudicavam o povo e enfraqueciam a gloriosa indústria nacional. O Tira estrelava no papel principal um personagem incorruptível, durão e acima de qualquer suspeita. O homem que prendera o turco, o caçador de contrabandistas. A cada pouco ele atualizava os dados para os repórteres, os números da operação, a quantidade de mercadorias apreendidas, seus valores. Policiais e agentes da Receita Federal atuavam em papéis secundários, austeros homens da lei combatendo o contrabando, o descaminho e o banditismo na região da fronteira. Uau! Minha letargia tinha ficado do Rio. Agora já estava pronto para assumir meu papel também. Coadjuvante por enquanto. Um dia eu já fui coadjuvante na vida também. Hoje sou estrela, sonho com prêmios, persigo o reconhecimento público. Não nego. Sou vaidoso
e sou ambicioso também. Reconheço. É melhor do que ficar se fingindo de humilde com aquele discursinho fajuto. Não tô nem aí pra fama e pra grana. A verdade é que não ligo pra mulher, nem pra vida social. Mal falo com a minha família. Vivo pro trabalho. Excitado, eu já pensava de que maneira iria furar os concorrentes com horas de vantagem naquele circo bizarro. E foi com um estalo inacreditável, com um insight genial, a merda com a modéstia, que eu decidi mostrar o lado dos sacoleiros, um viés mais social, como nos velhos tempos da universidade. O que eles pensam? Por que fazem contrabando? Eu me perguntei e tratei de sujar meus sapatos atrás das respostas. Fala a Paraíba. Meu ônibus continuava parado fazia mais de uma hora. O congestionamento aumentava. Vixe! Aquele mundo de ônibus em fila, tudo parado, um atrás do outro. Ninguém mais jogava truco, ninguém mais batia papo, nem cantava pagode. Todo mundo só na expectativa, acendendo um cigarro atrás do outro, comendo as unhas, as cutículas, as peles, os dedos. Sangue de Jesus que tem poder, Paraíba. Que será que está acontecendo? Aparecida me perguntou. Eu liguei meu radinho e logo pesquei uma notícia. Uma emissora local falava de uma grande operação contra o contrabando. Meu padim Padre Cícero. Lentamente, nosso ônibus ia chegando perto do barracão. O silêncio aumentava a cada metro que a gente andava. Eu só pensava nos meus clientes e nos $127 que eu tinha comprado por conta própria. Tinha que ser logo hoje? Me lamentei para Aparecida com uma cara de choro que eu sabia fazer direitinho. Estava me sentindo fodida, igual a um camundongo na ratoeira. Um ratinho de armazém que vive de sobras e se esconde no meio das sacas de comida, diante do menor barulho. Até que um dia cai na armadilha. Fala o repórter. A fiscalização continuava no barracão. Seriam 12 horas de trabalho. Um monte de gente chorava depois de perder tudo. O tira posava para uma foto ao lado da mercadoria apreendida. Toneladas de muamba, distintivos da PF e da Receita afixados nas sacolas. A maior apreensão de contrabando do país, ele dizia para a imprensa. As pessoas olhavam para ele com respeito, às vezes com medo, às vezes fugiam dele como ratos. Eu tinha a impressão de que ele se sentia bem assim. Gostava de ser temido, parecia preparado para tudo aquilo, não vacilava. Se ele fosse um personagem de história em quadrinhos, eu colocaria nele um balão com uma fala mais ou menos assim: eu sou o cara, nada pode me deter agora. Ha, ha, ha. Já era de madrugada outra vez e eu acordado novamente como um zumbi. Meu pessoal queria cair fora. Simbora, Fernando, isso aqui já deu o que tinha que dar. Mas eu não arredava pé. Andava de um lado para o outro, colhia depoimentos e informações. Já tinha gravado gente chorando. Minha emissora adora gente chorando em tragédias. Já tinha conversado com sacoleiros dentro dos ônibus, mas, na verdade, não tinha nada contundente. E me impacientava. O Canal 4 tinha ido embora com o furo debaixo do braço. A emissora do helicóptero se preparava para ir também, depois de uma exclusiva com o comandante da operação e uma matéria parruda, consistente, que provavelmente já estava na ilha de edição. Será que dessa vez eu ia perder a batalha? Detesto esse negócio de que o importante é competir. Importante é vencer, admiti para mim mesmo naquele momento. Vencer, como um dia eu havia vencido as eleições para o centro acadêmico da faculdade,
como tinha vencido os concorrentes para a vaga de repórter no Canal 1, como vencia sempre meus amiguinhos de escola quando jogávamos taco, trapaceando até, confesso, se fosse preciso. Fala a Paraíba. Nosso velho ônibus chegou ao barracão. Os caras da Receita Federal mandaram descarregar o maleiro entupido. Cada um com a sua bagagem, ordenava um homem alto de colete preto. Parte da bagagem ficou no maleiro, ninguém assumiu. Eram componentes de informática misturados a outras bugigangas. Será que foi o Espírito Santo quem embarcou essas malas aí? O chefão deles todos, um tal de Tira, perguntava com um jeitão de quem tá de sacanagem. Mandou todos os passageiros prestarem depoimento. Eu quero o dono dessas malas aí. Xiii, ferrou, eu pensei em voz alta. No barracão tinha uma bancada comprida e estreita, feita de tábuas de madeira e cavaletes. De um lado ficava a gente, os sacoleiros, e do outro o pessoal da Receita, que abria as sacolas uma por uma, colocava as mercadorias sobre a bancada e examinava tudo, contava tudo, avaliava tudo. Chegou minha vez de prestar depoimento. Atrás de uma mesinha caindo aos pedaços, um homem gordo, de cabelo curto, também de colete preto, todo mundo que não era muambeiro tinha colete preto, perguntou meu nome. Paraíba, eu disse e ele riu. Depois fazia umas perguntas bestas que davam até raiva. Você não imagina de quem é essa mercadoria? Não viu quem colocou as sacolas lá antes de começar a viagem? Não, 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 eu respondia, torcendo a boca e olhando para os lados. A cada não que eu dizia, o homem bufava e devia estar com o saco cheio de fazer aquele papel de polícia naquela noite. Tinha a cara de quem preferia morrer do que ouvir aquela gentalha. Parecia estar de saco cheio do chefe também, que tinha inventado aquela moda. A mercadoria já não tinha sido apreendida? Então, por que não mandava aquele povo embora e acabava logo com aquela porra toda? Parte da minha carga foi apreendida, mas eu não me deixo derrubar fácil. Quarta-feira seria melhor, com a graça de meu padim Padre Cícero. Fala o repórter. Eu estava sentado num banquinho perto do centro do grande circo, com os cotovelos fincados nas coxas, as mãos apoiadas no queixo e a cabeça pesada. Imagem típica do desânimo. Qualquer pessoa que pensar em alguém desanimado vai vê-lo nessa posição ou algo parecido. Do meu lado, o cameraman tinha se esparramado no chão. Me chama se precisar de alguma coisa, Fernando, ele disse. A fiscalização continuava. Ainda havia muita gente no barracão e o público, além do isolamento, permanecia firme. Bebiam o sangue alheio. Uma mulher bem morena, baixinha sem pescoço e com cara de sagui, passou a 2 metros de mim. Conversava com uma amiga, falava do susto, exagerava, toda caras e bocas. Que personagem, pensei. São nesses momentos que o grande jornalista se diferencia do foca e do repórter medíocre. Pulei do banquinho, chutei a perna do cameraman, que dormitava, e chamei a morena. Acho que é com você, Paraíba, a amiga dela falou. Eu me aproximei delas, gesticulando muito, enquanto o cameraman, sonolento, recolhia o equipamento do chão. Eu sou do Canal 1, eu disse. A gente está colhendo alguns depoimentos dos turistas. A Paraíba sorriu, virou o rosto para o lado e baixou a cabeça encabulada. Pode falar, não tem problema, a gente não é turista não, é sacoleiro mesmo. Eu já vi você na televisão. Nossa, hoje é dia, até artista eu vou virar. Mas eu tenho vergonha, moço.
Que vergonha que nada, a amiga dela contestou. Essa aqui? Tô pra ver encabular. Isso é uma sem-vergonha. Eu insisti. Tinha gostado do jeito despachado da morena. Tudo bem, moço, mas posso pentear o cabelo primeiro? Eu sou feia desse jeito, mas sou mulher, né? Gravamos. Nada que eu não tivesse escutado antes, mas o modo de falar da Paraíba, meio cômico, o jeitão naturalmente teatral dela, iria despertar a simpatia do telespectador. Nem me passava pela cabeça que a minha bomba estava prestes a estourar. Fala a Paraíba. O motorista do meu ônibus estava chamando os passageiros. Do lado dele tinha um agente da Federal que estava tratando de liberar a gente. Foi quando o chefe deles todos, o grandão, que eles chamavam de Tira, marchou firme até o ônibus. Encontraram o dono da mercadoria que não foi reclamada nessa lata velha? E quem mandou liberar essa gente? Esse veículo está detido até aparecer o dono da carga, ele disse e caiu fora. O motorista reclamava. O agente balançava a cabeça. Chegou até a pedir desculpas para a gente, bufando e dizendo que sabia que o Tira estava exagerando. Os passageiros, meus companheiros, se reuniram do lado do ônibus. Francisco, dono dos componentes de informática, entre as bugigangas que estavam nas sacolas que não foram reclamadas, tinha perdido tudo. Uma fortuna. Cá entre nós, a quantidade que ele levava era mesmo um exagero. Tem nego que abusa da sorte, gente. Vixe! Agora ele estava com medo de ser preso. Colocou a mão na cabeça, enfiou os dedos entre os cabelos e foi da testa até a nuca. Quando os cabelos terminaram, ele cruzou os dedos da mão direita com os da mão esquerda em volta da nuca e ficou ali, parado, de cabeça baixa. Coitado. Depois de um tempo ele disse: podem me entregar, tudo bem, se não tiver outro jeito. Vendo aquele rebuliço, euzinha, a Paraíba, tomei a frente dos meus companheiros. Nada disso, gente. Ninguém entrega ninguém. Vamos todo mundo junto lá, falar com esse homem. Não é possível uma coisa dessas? Já prenderam a mercadoria. Que eles querem mais? Isso é birra, é querer se aparecer. Teve gente que não concordou, mas, para sorte de Francisco, a maioria dos passageiros seguiu atrás de mim. Fala o repórter. Quando eu vi aquele grupo se dirigindo na direção do Tira, com a Paraíba à frente deles, tratei de ir atrás. Meu senhor, a gente precisa de uma solução para o nosso caso, a Paraíba disse para o Tira. E eu disse para o cameraman, pode gravar. E o Tira, cheio de si. Simples, ou aparece o dono das sacolas, ou todo mundo que viaja nesse ônibus está detido. Eu olhei para Paraíba e percebi que a coisa ia esquentar. As palavras que ela disse em seguida começaram a sair de seus lábios como se ela estivesse possuída por um demônio ou um mau espírito. Isso é um abuso. A gente exige uma explicação, ela disse e fez uma cara de... Como é que eu disse isso? O Tira respondeu com o rosto transfigurado. Quem você pensa que é para exigir alguma coisa? Eu sou a autoridade aqui. Eu estava bem no meio deles, microfone aberto. Juntava gente. As pessoas desciam dos ônibus, iam ver o que estava acontecendo. Se aglomeravam em torno do bafafá. Até que, num vacilo dos guardas, o público em volta rompeu o cordão de isolamento e se aproximou da discussão. Quem seria aquela morena de pouco mais de 1,5 metros, cara de paraibana, que ousava falar alto, exigir coisas do superintendente da Federal?
Mete a autoridade no rabo, disparou a Paraíba, aparentemente sem pensar. O Tira espumava pelo canto da boca, olhos injetados, tentava alcançar a Paraíba, mas era impedido pela aglomeração, pelos curiosos que aplaudiam aquela corajosa meia-foda, como disse alguém na multidão. Foi quando, num acesso de raiva, o Tira meteu a mão no microfone, fazendo-o voar. Percebi que a imagem que ele havia construído desde as primeiras horas da tarde, com todo o cuidado, acabara de descer esgoto abaixo, como se ele tivesse dado descarga em si mesmo. Em alguns poucos segundos, ele passava de herói a vilão. Se fosse nos tempos dos generais, aposto que ele empastelava tudo. Mas agora, a câmera do canal 1 seguia gravando imagem e áudio. Deixa eu colocar minha mão em você, sua Paraíba de merda. O Tira berrou e enterrou-se de uma vez. A Paraíba foi protegida pela multidão. Obrigada, meus amigos. Eu só quero falar para vocês e para esse senhor aí, que me chama de Paraíba de merda, que eu me chamo Paraíba mesmo. Mas meu sobrenome não é de merda, é da Silva. Eu também sou brasileira e aqui não tem ladrão nem vagabundo. E se tem, é muito menos do que lá em Brasília. Mais aplausos. Eu sorria escancarado quando a Paraíba se virou para mim e disse, olhando para a câmera: olha, seu novo presidente, que tal o senhor tirar o traseiro da sua cadeira e olhar para isso aqui? Quem está aqui carregando sacola é o seu povo também, tentando sobreviver depois de levar pé na bunda do patrão, depois de escutar 200 vezes que não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga, tentando não morrer de fome com o salário mínimo? Ou o senhor prefere nós na rua metendo a mão no bolso dos outros? Seguiu-se uma grande confusão, gritaria, quebra-quebra. Quando o reforço de policiamento conseguiu dispersar a multidão, o dia havia amanhecido. A Paraíba foi conduzida pelos populares pelo meio de um canavial até ficar a salvo, longe dali. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos soldados, armados ou não. Cantava alguém no meio do bolo. Vocês podem achar que eu estou exagerando um pouco nesse relato, coisa de jornalista, marrom? Mas eu juro que não. Juro que tudo aconteceu exatamente do jeitinho que eu estou contando. Mais tarde, a Paraíba foi eleita presidente do Sindicato dos Sacoleiros do Brasil. Com o apoio de um partido de esquerda, costuraria importantes alianças com o MST e com o Sem Teto em São Paulo, até se eleger vereadora com apoio dos migrantes nordestinos e dos ambulantes. Eu fui premiado como jornalista do ano pela matéria sobre o contrabando e promovido. Isso me faz acreditar cada vez mais que o importante é vencer. O Tira saiu de licença para cuidar da saúde. Quando voltou, um ano depois, seguiu o rastro do tio como um perdigueiro, até encontrar com ele no sul, em uma pista de pouso perto da fronteira com o Uruguai, em um domingo abafado. Como é que eu sei disso? Ora, porque eu também cobri a notícia do abate. Abate não, diga-se de passagem, da derrubada irregular da aeronave. A lei do abate só seria aprovada em 2004, 7 anos mais tarde. Naquele dia, junto com o tio, voava o garoto, meu companheiro no centro acadêmico da faculdade. Nunca imaginei que um estudante idealista como ele se tornaria contrabandista e terminaria daquele jeito. Talvez
tenha decidido fazer sua própria revolução. Não sei. É uma loucura imaginar o rumo que a vida das pessoas que conhecemos na juventude acaba seguindo. Depois do abate, o Tira me disse que só conseguira agarrar o tio porque recebera uma dica de alguém de dentro do esquema, mas se negou a compartilhar comigo a fonte. Investiguei por conta própria durante algum tempo, mas jamais descobri quem foi o traidor. Pena, teria sido uma grande matéria.